Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar a partir de agora o RS em Movimento aqui pela Rede RS. Atualizando os principais fatos desta sexta-feira e atualizando e antecipando as manchetes também, que você vai ver nos jornais de amanhã. Por aqui, sextou sem gravata, como sempre, nas sextas-feiras. Nós vamos juntos até as 8 da noite, levando muito conteúdo até você no canal 55, o HF, 511 da Claro TV em HD e também ao vivo no canal Rede RS lá no YouTube. Fechando mais uma semana, né? Final de semana começando. A gente tem câmera ao vivo para ver como é que está o dia lá fora. Olha aí, cartão postal, depois uma chuvinha de manhã aqui que atrapalhou um pouco a sexta-feira. Chuvisco, na verdade, né? Dos gaúchos, aí o sol de volta, o céu abrindo e aquele fabuloso cartão postal na entrada e saída de Porto Alegre. Muita gente saindo pro feriadão, né? Muita gente saindo para quem pôde fazer no feriadão, enforcando a próxima segunda-feira o feriadão de Tiradentes. Olha aí, Santa Maria do Herval, na Serra Gaúcha, 24 graus, rota romântica também, caminho para Gramado. Santa Maria do Herval com 24 graus, Porto Alegre com 25 graus. E a nossa Catedral de Pedra, maravilhosa, esse sim um grande cartão postal da cidade de Canela, na Serra Gaúcha, temperatura serrana praticamente, outonal de 20 graus nesse momento lá no centro de Canela. Tá bonita essa catedral, né? Iluminada, sensacional. A gente vai junto então até às 8, logo mais o Canever vai trazer detalhes da previsão do tempo para todo o estado. Confira agora os destaques do programa desta sexta-feira. Ex-vereador de Porto Alegre, Gilvani, o Gringo, é preso preventivamente pela Polícia Civil nesta sexta-feira. Ele é suspeito de liderar um esquema de fraudes licitatórias. Saiba o que é o VSR, vírus sincicial respiratório, que avança no Rio Grande do Sul, pode lotar as UTIs no inverno e aumenta mortes entre idosos. Ele também é a principal causa de bronquiolite em crianças pequenas. Saiba quais as orientações e como os maiores de 60 anos podem se vacinar. O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul completa 40 anos e inaugura uma nova sede em Porto Alegre. Daqui a pouco vamos saber das prioridades dos secretários municipais e seus desafios na saúde pública nos próximos anos. No esporte, o fim de semana da dupla Grenal. Buscando a recuperação no Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro em Minas Gerais. E o Inter precisa quebrar tabu em partida contra o Mirassol no Beira-Rio. E direto do Estúdio do Tempo, saiba como será o fim de semana ensolarado dos gaúchos. Veja agora no RS em Movimento. Depois de um período marcado por desafios, o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul está vivendo um novo momento. A entidade que representa os gestores de saúde de 497, de todos os 497 municípios do estado, inaugurou uma sede nova em Porto Alegre nesta semana e marcou os 40 anos de atuação com um olhar voltado ao futuro do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mais do que uma nova estrutura, o momento simboliza a reconstrução e também traz à tona os desafios da saúde pública nos próximos anos. E é sobre esse novo cenário e os caminhos do SUS que a gente, aqui no estado, né, que a gente conversa agora com o secretário executivo do COSENS RS, que está aqui na Supertela conosco, Diego Espíndola. Secretário, seja bem-vindo à Rede RS, boa noite. Boa noite a todos os que acompanham aí esse grande programa que sempre abre um espaço aí para que o COSENS possa estar conversando com a população gaúcha. Seja bem-vindo de volta, já esteve conosco algumas vezes, é sempre importante falar de saúde pública. Qual é o momento, então, que o COSENS, a partir de agora, começa a traçar, né, os seus próximos desafios? Desafios em saúde sempre tem, e vocês, como secretários municipais de saúde dos seus municípios, sempre estão enfrentando problemas, barreiras, dificuldades, buscando mais investimento, né? Buscando a alíquota, né, da saúde de 12% que é prevista por lei. Enfim, o que dá para traçar a partir de agora nos 40 anos do COSENS? E aí, secretário? Bom, primeiro dizer que como da última vez eu estive aí no programa, né, falando sobre essa pauta dos 12%, a gente acabou então tendo
o anúncio do governador do estado, através da ex-secretária Arita Bergman, então a confirmação que o governo do estado começará a aplicar os 12% gradativamente, conforme o acordo do Ministério Público. Então, eu acho que é uma grande notícia aí para da última vez que a gente fez a visita. E o COSEMES agora, com essa nova sede, tem uma nova casa para o gestor municipal de saúde do estado inteiro, né? Nós tínhamos perdido a nossa sede nas enchentes, a nossa sede era na Sepúlveda, ali onde é o Ministério da Saúde, e acabamos perdendo ali uma parte importante do nosso escritório, né? Conseguimos montar um escritório cedido para o Ministério da Saúde no antigo prédio do INSS, também agradecer de público não só ao Ministério da Saúde, mas também a Henrigues, que nos cedeu um espaço lá na Associação Médica do Estado do Rio Grande do Sul, e foi aonde nós ficamos durante esse tempo aí se reajustando, se organizando. E agora, com 40 anos de história, né, o COSEMES hoje é o COSEMES mais antigo do Brasil, a gente então comemora junto, entregando essa sede para toda a comunidade gaúcha, e principalmente para os secretários municipais de saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, então vocês foram atingidos, né, como tantos gaúchos, como tantos órgãos, tantas instituições, né, empresas privadas e públicas, vocês também, infelizmente, foram atingidos. Vai para 2 anos agora no início de maio, né, secretário? Né? Infelizmente, aquele marco triste que foi a tragédia climática e enchente de 2024, vocês também foram vítimas do que aconteceu. Sim, nós fomos afetados ali, né, e tínhamos que seguir atendendo a população gaúcha, os secretários municipais e toda a sua equipe para o enfrentamento pós-enchente. Então, a gente ficou com uma parte da equipe, então, nessa estrutura que o Ministério da Saúde acabou nos cedendo, e também uma outra parte lá na Henrigues. Agora juntamos aí a família COSEMES para esse novo prédio, né, e comemorando os 40 anos. Junto com os 40 anos, também nos brinda esse ano, né, com o Congresso Nacional de Saúde, que acontecerá em Porto Alegre, de 12 a 15 de julho, ali na Fiergs, né, onde nós teremos aí os 26 estados da federação, né, e já contamos aí com uma média de 12 a 14 mil pessoas que estarão aqui no Rio Grande do Sul discutindo saúde pública para o Brasil e também para o estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, a saúde, que bom que o senhor confirma para a gente aqui, né, no início já da entrevista, esse anúncio oficial, que a gente até também já noticiou aqui, mas confirma através do COSEMES a boa chegada dessa notícia, né, desta boa notícia, que é a confirmação dos 12%. Parece mentira, né, secretário, que o Rio Grande do Sul não tinha, né, e durante muitos anos, não foi só esse governo, outros governos também tinham dificuldade de complementar e de chegar nos 12% que está na lei, a legislação, 12% para a saúde, 12% de mínimo, né, de investimento na saúde. Pois é, e tu sabe que nós estamos aqui com alguns presidentes de COSEMES do Brasil, também outros estados da federação não conseguem chegar a esses 12%, então eu acho que foi uma grande conquista para o estado do Rio Grande do Sul. Conseguimos sensibilizar o governo do estado através do governador e da própria ex-secretária Arita Bergman. Nós já temos um escalonamento de aplicação desse recurso, os municípios já começaram a receber repasse para o transporte sanitário, que também a gente precisa, né, aumentar essa logística para que as pessoas possam ir até os ambulatórios e fazer os seus atendimentos de média e alta complexidade, e também aumentar aí a rede para as filas de espera de grandes especialidades e acelerar o processo cirúrgico do estado do Rio Grande do Sul, que ainda temos uma fila de espera e de demora aí bastante grande. Pois é, a fila de espera é um dos desafios, né? Principalmente para consultas eletivas, para exames que são um pouco mais aprofundados. Existe uma iniciativa que até entrou em funcionamento essa semana em Porto Alegre, em Canoas já está acontecendo, que são essas carretas do SUS, lá em Pelotas também já aconteceu, né, secretário? Isso tem ajudado a drenar um pouco essas filas no SUS? Qual é a sua opinião? Sim, não só as carretas, mas também esse programa aí do Mais Especialidades do governo federal faz com que algumas especialidades aí tenham, né, esse processo de aceleração dos atendimentos, e não só do atendimento, precisa também fazer toda a linha de cuidado, né?
do atendimento, do diagnóstico e realmente, quando precisar de cirurgia, o mais rápido possível realizar essa cirurgia. Então, são alguns programas, tem o programa do governo estadual, que também estimula, né, o processo de cirurgias no estado do Rio Grande do Sul. Agora vem esse programa federal e eu acho que com isso a gente sim vai ter uma mobilização aí, a parceria com os hospitais do estado do Rio Grande do Sul, COSEMES, Federação das Santas Casas, Ministério da Saúde, Governo do Estado, e a gente luta para que isso. A gente sabe que nunca vai zerar a fila do sistema público de saúde, mas a gente precisa trabalhar para reduzir o tempo de espera dessas pessoas que aguardam os seus procedimentos e as suas consultas na nossa fila. Mas também precisa da população ter a consciência de quando não puder ir para uma consulta, quando puder não ir para o exame, que avise lá o seu secretário de saúde, que avise a sua unidade básica de saúde, para que outras pessoas que estão na fila não percam também a oportunidade e possam ser chamadas e essa outra pessoa que não consegue ir ser realocada para outra data. Nós temos um índice ainda de perda de consultas do estado do Rio Grande do Sul que está na média de 25%, que é bastante alta. Quer dizer que a cada 100 consultas que o sistema SUS oferece para a população, a gente acaba perdendo 25%, porque as pessoas não comparecem, porque não avisam e a gente não consegue reaproveitar essa agenda. Isso é algo muito importante que o senhor está chamando a atenção, né? Porque as pessoas acham que, como é SUS, como o trabalho, o serviço é de graça, é gratuito, o médico está lá mesmo esperando. Se eu não for por algum problema, não vai ter problema. Mas está tirando o lugar de outra pessoa. Podia ser agendada uma outra pessoa ali, o exame podia ser feito por outra pessoa, porque fica ocioso aquele momento ali, aquela lacuna na agenda. Então é importante avisar o posto realmente, né? Eu acho que tem que ter uma consciência geral, né, de quem utiliza o serviço, de quem não utiliza por algum momento e que pode dar chance para outras pessoas. Uma boa lembrança também sua de avisar o posto de saúde. É isso aí, a gente precisa também que a população ajude o sistema público de saúde, como tu disse, né? Tu frisasse muito bem, o sistema público de saúde acaba que a população não paga para ter o acesso, mas ele tem custo, né? Para a estrutura de saúde que está lá, seja a unidade básica, seja o hospital, ele precisa receber um recurso para ter aquela estrutura pronta para atender a população. E aí, eu acho que aí também tem um pouco de erro nosso da gestão e de tantas outras gestões antigas que vendia que o SUS é gratuito. O SUS, ele não é cobrado da população naquele momento, mas é pago através de imposto. Então, quando tu deixa de ir, quando tu deixa de te vacinar e tantas outras coisas que era para avisar ou que era para ajudar na prevenção da saúde pública, acaba vindo um efeito rebote com essas circunstâncias que a população ou se não se vacina, como eu estava vendo agora a tua propaganda antes a tua notícia antes de nós conversarmos, do vírus essencial que está circulando no estado do Rio Grande do Sul. Nosso próximo assunto. E a população tem que procurar e vacinar para nós não termos aquela situação do ano passado de super agendamentos e superlotação nos prontos atendimentos nos hospitais. Se houver as pessoas procurarem a vacina, certamente nós vamos ter um bloqueio e uma diminuição de pessoas doentes procurando as unidades básicas e hospitais. Deixa eu aproveitar aqui, secretário Diego Espínola, para dizer que daqui a pouco nós vamos conversar com um especialista, né? Um professor, cientista, pesquisador e pneumologista pediátrico para chamar atenção sobre o VSR, como nós dissemos aqui na manchete, né? Que o pessoal fica recolhido, né? O pessoal fica passivo, né? Não vai, tem preguiça, às vezes tem medo de agulha, não quer ir até o posto, aproveitar a vacina que é de graça, é universal, protege contra essas doenças, né? Olha o sarampo aí que está voltando, né? Por falta de vacinação, temos a gripe, temos a Covid, enfim. E também nós falamos aqui, no programa agora tem especialistas, é um dos nossos próximos assuntos aqui na reportagem do programa também, a gente vai mostrar esse projeto que começou em Porto Alegre. Mas, secretária, voltando ao COSENS, vocês reúnem 497 municípios. E eu lhe pergunto, a realidade deles é muito diferente? Vocês têm municípios que estão muito bem, obrigado, em termos de saúde, que são referência, que podem ser, inclusive, uma base para outros municípios se espelharem, e tem outros
né, em situação bastante complicada. Já cito aqui Canoas, né, porque Canoas vive um caos na saúde, com um hospital debaixo d'água e interditado há 2 anos, que não consegue reabrir, e só vai reabrir em 2027, então vai ser 3 anos, no mínimo. Como é que é essa disparidade entre a saúde dos municípios no Rio Grande do Sul, secretário? Olha, eu já falei algumas vezes em algumas entrevistas, nós temos realidades locais no estado muito diferentes. Uma realidade da região da metade sul, que é aqui, a minha região, é bem diferente da região metropolitana, e a gente precisa entender um pouco dessas realidades, do que é na Serra, o que é a Missioneira, e tem a disparidade, sim, né, de municípios em melhoramento de saúde, investimento e tantas outras coisas. Tem municípios de pequeno porte que muitas vezes ele tem que acessar o município de médio e grande porte, como é o caso de Canoas, que é referência aí para mais de 132 municípios, e está enfrentando esse problema. Então, acaba que o problema de um município acaba sendo efeito rebote nos outros municípios, que às vezes tem que comprar um exame de emergência ou é judicializado porque não consegue acessar essas especialidades. Mas nós tivemos grandes avanços aí, o COSEMES tem investido muito em inteligência artificial, em BI, para que o gestor municipal, no momento de tomar sua decisão, de fazer a sua gestão no seu município, ele tenha um banco, um número de dados e de informação para que ele tome a decisão mais correta na hora de fazer a gestão do município, né? E aí a gente recupera um pouco da história. Os municípios hoje arcam com um volume grande do valor que tem que pagar para o SUS. Então, isso é uma outra demanda que acaba que também os municípios têm essa dificuldade, às vezes, de terem essa igualdade, eu digo social, porque tem muitos municípios que são industrializados, que têm um outro tipo de renda, e acaba que os municípios de pequeno porte, às vezes, tem simplesmente lá a renda dos moradores ou de outras pessoas e acabam não tendo aquela arrecadação que os municípios de grande porte têm, tendo aí a capacidade financeira de poder investir mais na saúde e poder melhorar a saúde da população. Por isso que a gente busca aí sempre um financiamento justo e equânime e um acesso igual para todos, para que a gente não tenha essa injustiça no atendimento de saúde da população gaúcha. E, secretário, para finalizar, o que é esse manifesto que vocês lançaram essa semana, junto com a inauguração da sede, né? 40 anos de um sonho coletivo de permanência e de luta. O que significa isso exatamente? Nós, junto com esse manifesto, a gente vai estar durante esse mês aqui dos 40 anos de COSEMES, conversando com todos os pré-candidatos a governadores do estado do Rio Grande do Sul, entregando esse manifesto, esse documento do SUS que queremos. Nós já fizemos isso na época do governador Eduardo Leite, apontando algumas coisas que a gente acha que o governo precisa olhar, né? Precisa ter um olhar mais cauteloso para a gente melhorar algumas situações, né? Alguns apontamentos que a gente acha que pode ajustar junto ao governo do estado. Então, agora, esse manifesto é para o SUS que queremos, para o futuro do estado do Rio Grande do Sul, e estaremos, então, entregando para todos os pré-candidatos nesse momento a governador, e depois, sequentemente, vão estar convidando os deputados federais, deputados estaduais e bancadas para a gente também estar entregando esse documento do SUS que queremos para o povo gaúcho. Muito bem, parabéns aí pela nova sede, por este marco nos 40 anos, pela luta de vocês. Estamos sempre à disposição aqui na Rede RS para divulgar esses assuntos que são importantíssimos para a nossa população do Rio Grande do Sul, como é o caso da saúde. Secretário, uma boa noite, um bom final de semana. Boa noite, bom final de semana. Secretário Diego Espíndola, que é o secretário executivo do COSEMES, que é o conselho que reúne todos os secretários municipais da saúde aqui do Rio Grande do Sul. E como a gente falou há pouco, uma carreta equipada para realizar exames de tomografia já começou a atender nesta sexta-feira em Porto Alegre para receber pacientes que já aguardam pela realização do exame por meio do Sistema Único de Saúde. A gente confere na reportagem na tela. A iniciativa integra o programa federal Agora Tem Especialistas, que leva exames e consultas especializadas para regiões com maior demanda, com o intuito de agilizar diagnósticos e reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS. A unidade móvel está instalada na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Érico Veríssimo, em frente ao ginásio Tesourinha. Até o dia 25 de abril, o atendimento é exclusivo para pacientes de Porto Alegre que já aguardam pelo exame.
Depois desse período, a expectativa é ampliar o serviço para pacientes da região metropolitana. A carreta deve permanecer na cidade por cerca de 30 dias. E chegou a hora de conferir como é que o tempo vai ficar neste final de semana. Lá do Estúdio do Tempo, boa noite, Lucas Canever. Oi, Renato, boa noite para ti e para todo mundo que nos acompanha. E teve mudança no tempo de ontem para hoje. Ontem o temporal atingiu Porto Alegre no fim da tarde. Relâmpagos, trovões e rajadas de vento atingiram a capital dos gaúchos. Isso aconteceu pela passagem de um ciclone extratropical pelo Uruguai e provocou chuvas aqui no Rio Grande do Sul. O lado bom é que esse ciclone já está sobre o oceano. E hoje o dia ficou desse jeito aqui, ensolarado em todo o Rio Grande do Sul. E essa vai ser a tendência para os próximos dias. A previsão indica que esse fim de semana vai ser de tempo firme em todas as regiões. O sol vai aparecer entre nuvens em todos os municípios. Porém, a chuva já tem data para voltar, e é na segunda-feira. A tendência é que os maiores volumes sejam registrados lá na fronteira oeste do estado, que pode receber até 40 milímetros de precipitação. A chuva também deve atingir outras regiões com o passar das horas, como é o caso, por exemplo, da Campanha, da região das Missões e também do centro do estado. Na Serra, no litoral e aqui na região metropolitana, segue previsão de tempo firme sem chuva. Chegou a hora de dar o nosso giro pelo estado e ver como o tempo fica nesse sábado em algumas cidades. Começando pela Serra Gaúcha, Caxias do Sul deve registrar mínimas de 13 graus, com máximas que vão até os 26. E assim como a gente falou, previsão de tempo firme em todo o estado, sol aparecendo entre poucas nuvens. Em Gramado, também na Serra, as máximas chegam aos 25 graus, com mínimas de 15. Assim como a gente vai ver em Passo Fundo, que vai apresentar exatamente a mesma temperatura e também um dia de sol. Em Santa Rosa, esquenta um pouco mais, com máximas de até 27 graus e mínimas na casa dos 16. Vamos lá para a fronteira oeste agora, Uruguaiana, onde a temperatura vai dos 15 até os 25 graus nesse sábado. No centro do estado, vamos para Santa Maria, que deve ter máximas de até 27 graus, com mínimas de 14. Na região dos vales, em Santa Cruz do Sul, a temperatura vai dos 16 até os 27 graus amanhã. Ao sul do estado, Pelotas deve começar o dia com marcas ao redor dos 14 graus e ao longo da tarde as máximas vão até os 27. Litoral norte, Torres, cidade que faz divisa com Santa Catarina, deve registrar um dia quente, com máximas de 31 graus e mínimas de 19. E aqui em Porto Alegre a gente também vai ter um dia muito agradável, com marcas dos 18 até os 30 graus. Vai ser um dia perfeito para a gente aproveitar, para passear pela cidade e fazer alguma atividade ao ar livre. E é isso, Renato. Eu vou ficando por aqui. De volta para ti. Valeu, Canever. O empresário e ex-vereador de Porto Alegre, Giovanni Dall'Oglio, que é conhecido como Giovanni o Gringo, foi preso preventivamente pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, por suspeita de liderar um esquema de fraudes licitatórias. Os detalhes você confere na reportagem na tela. A prisão faz parte de uma operação da Polícia Civil que apura um esquema de fraudes em licitações para prestação de serviços. Segundo a investigação, o ex-parlamentar coordenaria um grupo que utilizava empresas em nome de laranjas para disputar contratos públicos. A suspeita é que as empresas eram usadas para direcionar licitações em áreas como limpeza de redes pluviais, hidrojateamento e descarte de resíduos. Ao todo, 6 contratos são investigados, somando mais de 2,5 milhões de reais. Além da prisão, a polícia cumpriu 9 mandados de busca e apreensão, inclusive em endereços de familiares do ex-vereador. Segundo a apuração da Polícia Civil, as empresas ligadas ao suposto grupo criminoso deixavam de pagar direitos básicos aos trabalhadores e, com isso, apresentavam propostas com valores inferiores em licitações públicas, afetando a ampla concorrência. A defesa informou que vai se manifestar após ter acesso ao inquérito. Gringo teve um mandato cassado pela Câmara de Vereadores em dezembro do ano passado, por quebra de decoro parlamentar, já que o político seria o controlador de uma empresa que presta serviços para o DEMAI, o que configura a violação da lei orgânica da capital.
A seguir, o avanço do vírus sincicial respiratório, o VSR, que tem acendido o alerta na saúde aqui no estado em razão do aumento de internações e de mortes, principalmente entre os idosos. Em seguida, nós vamos conversar com um especialista que vai nos orientar como tentar se proteger desse vírus. Em seguidinho, intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento aqui na Rede RS, a primeira emissora de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. O avanço de um vírus respiratório tem acendido o alerta na saúde do Rio Grande do Sul. É o vírus sincicial respiratório, conhecido como VSR. Ele tem sido responsável pelo aumento de internações e de mortes, principalmente entre idosos. Só no ano passado foram mais de 3.600 internações no estado, com crescimento expressivo nos últimos 3 anos. E com a chegada do inverno, a tendência é aumento nos casos, mas também em bebês e além das pessoas acima dos 60 anos. Para entender melhor os riscos, os sintomas e o que a gente pode fazer para se proteger, nós vamos conversar aqui na Supertela com o pneumologista, professor aqui da PUC, pneumologista pediátrico, pesquisador, Dr. Renato Stein, que está inclusive no Chile, nos atendendo direto de Santiago, no Chile, onde está acontecendo um congresso de pneumologia lá no Chile. Dr. Renato, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença conosco. Boa noite, Renato. Tudo bem aí no Chile? Conexão perfeita, pelo que eu estou vendo. Tudo tranquilo. Maravilha. Hoje em dia tudo funciona bem assim. Esse VSR, doutor Renato, nos assusta, pode assustar, pais têm que ficar atentos por causa de crianças pequenas, aquelas pessoas que são mais idosas também, as pontas é que são complicadas? Na verdade, o VSR é um vírus bem conhecido já há muito tempo. A maioria do público que assiste deve já ter ouvido falar de bebês que internam por bronquiolite, e os bebês que internam por bronquiolites, em torno de 70% dessas bronquiolites são causadas por esse vírus, o sincicial respiratório. E até muito recentemente a gente não tinha absolutamente nada para fazer de prevenção para esses bebês que lotam, até recentemente lotavam todas as enfermarias, as UTIs de bebês em Porto Alegre, em todo o mundo, sempre foi um problema muito sério. A grande mudança, e essa é uma mudança daquelas que acontecem em medicina raramente, desde o ano passado a gente tem tem 2 medicações, uma vacina para gestantes utilizarem, e portanto essa vacina ela passa anticorpos para o bebê, que quando nasce ele fica protegido por um período, pelo período mais crítico, que são os primeiros 6 meses de vida. E existe também uma outra medicação, que a gente chama de um anticorpo monoclonal, ou seja, aumentar o número de anticorpos contra o sincicial respiratório, que os bebês podem fazer ao nascimento. A grande notícia é que o governo do Brasil comprou, fez provavelmente a maior compra no mundo tanto da vacina para gestantes quanto do anticorpo monoclonal, que vai ficar focado principalmente para bebês que nascem prematuros. Pois bem, então, só objetivamente, hoje as pessoas podem buscar na rede de saúde, no SUS, né? A vacina é de graça. Para que faixa de idade? Acima de 60? Tem. Então, assim, a vacina ela é só para bebês. O que tem na rede pública é basicamente medicação para gestante que está esperando os nenês, ou para nenês que nascem prematuros. Isso está coberto pelo Ministério da Saúde e já está disponibilizado, principalmente a vacina já está disponível já desde o final de dezembro. Para os adultos, e isso não se sabia até algum tempo, até talvez 10 anos atrás, não se sabia que o vírus sincicial, o VSR, ele é tão danoso quanto o vírus da influenza.
fazendo que grupos de risco, adultos que são de grupos de risco ou acima de 60 anos, se beneficiem do uso dessa vacina. O detalhe é que essa vacina não existe a nível de SUS. Ela só, para adultos, ela só está disponível nas clínicas de vacinação para compra por particulares. Muito bem. A gente está muito preocupado e pautamos isso aqui, doutor Renato, porque o VSR é causado, o senhor explicou bem no início, né? Ele causa a bronquiolite é uma velha conhecida, e o VSR, junto de Covid e gripe, tem sido, né, a causa de muitas mortes, aí, segundo o dashboard, inclusive das nossas emergências aqui e atendimentos de saúde. É a principal, acabamos de botar na tela isso, queria que o senhor confirmasse, é a principal causa de mortes em bebês? Ela é a principal causa de internação e mortes em bebês. Em adultos, esses 3 vírus que tu acabou de comentar são responsáveis por um percentual enorme de internações por doença respiratória em adultos. E qual é a população mais vulnerável entre os adultos? Quem tem doenças associadas e os acima de 60, 65 anos de idade. Para essa população de adultos, não existe disponibilidade no SUS ainda, né? E existe disponibilidade nas clínicas de vacinação. Nesse momento, a gente está tendo um surto muito importante de influenza no Rio Grande do Sul. As salas de emergência estão lotadas de influenza. A gente está vendo também que o índice de vacinação é muito pequeno de influenza na população. E o sincicial respiratório, a gente já está vendo casos, ainda não entrou com força total, mas em geral ele acontece em algum momento em abril, início de maio, é quando a gente começa a ver o aumento de casos de VSR. A gente colocou uma tela aí enquanto o senhor falava, vou pedir para a gente colocar de novo, para entender por que a preocupação também, né? Que é o número de internações avançando 63% no Rio Grande do Sul. A gente teve 2.222 hospitalizações em 2023, com 43 mortes. Depois subiu um pouco, subiu 500 hospitalizações, não é tão pouco assim, com 56 mortes. O ano passado nós tivemos 3.600 hospitalizações e quase 70 mortes. Então, realmente há uma preocupação. Isso depende ou independe, doutor Renato Stein, de ser um inverno rigoroso ou não, porque está dizendo que o inverno não vai ser tão rigoroso nesse ano de 2026. Não tem nada a ver com o inverno. Com frio. É muito parecido com o que aconteceu. Não tem nada a ver com o frio. O frio simplesmente faz com que as pessoas se aglomerem mais em ambientes fechados, e essa aglomeração em ambientes fechados facilita a transmissão de vírus. Assim como aconteceu com o Covid, o que se aprendeu é que ambientes mais ventilados, proteção de máscara quando se está com sinais de resfriado, são basicamente as únicas medidas que se tem de proteção contra esses vírus, que não são... A transmissão não é diferente de outros vírus. Então, de alguma maneira, não depende de estar mais frio ou menos frio, é uma questão muito de transmissão. Muito bem, o que o senhor falou sobre as gestantes, a gente até tem uma tela aqui, se o pessoal puder botar, é o que se chama de imunização passiva. A gestante, ela é vacinada e ela vai imunizando o seu bebê, é isso? Que está na barriga? Isso. Os anticorpos, normalmente as mães já têm esses anticorpos porque elas mesmas já foram infectadas por esse vírus, porque ele é um vírus comum. A vacina aumenta a passagem de anticorpos pela placenta, e esses bebês, eles nascem com uma quantidade de defesa maior do que a defesa natural que elas podem passar pela exposição anterior que elas já tiveram por esses vírus. Então, a vacina aumenta muito o exércitozinho de defesa, e esses bebês, eles ficam pelo menos durante uns 6 meses, que é o período mais crítico em geral para esses bebês. Eles ficam em torno de uns 6 meses muito bem protegidos. Essa proteção às vezes vai até quase 1 ano de idade. Quais são os principais sinais, doutor Renato Stein, quando a criança
pode ter um sintoma específico desse vírus, ou eles são muito parecidos com o da influenza, Covid, enfim, quando o pessoal chega no seu consultório é porque a criança está em que situação? Eles são todos muito parecidos. Do ponto de vista de sinais, não faz muita diferença. O importante é a gente saber que a gente está na temporada de essencial respiratório e principalmente bebês nessa faixa etária, principalmente abaixo dos 6 meses de idade, principalmente abaixo de 6 meses, mas às vezes um pouquinho mais do que 6 meses, às vezes até 1 ano, eles são de risco de estar fazendo infecção pelo VSR. O influenza, em geral, ele pode ser também muito parecido, mas em geral ele aparece com muita febre, muito mal-estar, ele é um pouquinho diferente dos outros vírus em geral. E o que se pode fazer para se proteger? Infelizmente, fora a vacinação, e a vacinação é absurdamente eficiente, é extremamente segura. Todos os estudos que a gente tem, desde que foi implementado em alguns países já na Europa, aqui no Chile já foi implementado ano passado, o que se viu foi uma redução drástica de internação de bebês com bronquiolite. Literalmente os hospitais ficam livres para internar crianças que têm outras doenças ou que têm cirurgias marcadas, porque quando o sincicial chega e não tem nenhuma proteção, os hospitais ficam lotados, o sistema literalmente trava. A vacinação ela é muito segura, esses estudos no mundo inteiro têm mostrado assim raríssimos efeitos colaterais e geralmente leves. Bom, e aí, obviamente, que a gente vai falar também de vacinação contra outras doenças, como é o caso da gripe, né? Que nós começamos agora uma grande mobilização e a Prefeitura já está preocupada porque 20 dias depois do início da campanha, apenas 13% das crianças de 6 meses até os 6 anos foram até os postos de saúde, ou seja, um universo muito pequeno, né, uma meta muito baixa, teve dia D e tudo mais de lançamento. E o que acontece, doutor Renato, o senhor que atende tanta gente, as famílias estão muito passivas, acomodadas, não querem ir nos postos, acham que a vacina não funciona. Olha o que é a adesão, né, de baixa nesta vacinação contra a gripe, nesse caso das crianças. Isso aí é meio assustador, porque todo mundo que trabalha em hospitais e que atende adultos e crianças, nessas últimas 3, 4 semanas tem visto assim uma chegada enorme de pacientes com quadros de influenza. Quem atende criança sabe que as escolas estão tendo problemas sérios, às vezes mais da metade das crianças ficam em casa por doença e tem uma transmissão enorme. A vacina de influenza, embora ela não seja uma proteção total, a grande vantagem da vacina, seja para crianças ou para adultos, é que ela diminui muito o risco de evoluir para quadros graves. Então, algum adulto ou criança vacinada contra a influenza raramente vai internar por doença respiratória naquele quadro. Pode até ter a doença, pode até ter febre, pode ter até alguns sintomas chatos, mas dificilmente esses quadros evoluem mais sérios. Essa é a grande vantagem dessa. Embora ela não seja a vacina ideal ainda, ela, exatamente como a vacina de Covid. O fato de fazer a vacina de Covid não impede que as pessoas tenham um quadro associado à Covid, mas protege exatamente de que esses quadros evoluam para situações mais graves. E eu sei que o senhor é pneumologista pediátrico, né? Mas eu vou lhe fazer uma pergunta que obviamente o senhor deve saber responder, porque no caso dos idosos, temos poucas internações, mas um maior número de mortes. É porque no caso, acima de 60 é mais perigoso, acima de 80 é perigosíssimo essas doenças respiratórias, incluindo o VSR que a gente falava, a gripe também, mas o VSR infelizmente está provocando muitas mortes no caso dos idosos, não é? Esses dois vírus, tanto o influenza a gente já sabia, já conhecia isso de há muito tempo, que ele aumentava o risco de morte, de internações hospitalares em adultos.
o que não se sabia, porque não se estudava e porque não se tinha testes rápidos como se tem hoje em dia, tipo os PCRs, que o Sincicial também fazia isso. Esses são 2 vírus que eles, além de fazer um quadro importante pelo vírus, eles, para algumas pessoas, eles abrem a porta para doença bacteriana grave. Tanto influenza quanto sincicial. Então, se adultos que têm hipertensão, diabetes, estão imunodeprimidos porque estão tratando um câncer, uma série de doenças associadas, obesos, obviamente tem um risco muito significativo que pode ser protegido pelas vacinas. Essa é a grande notícia que a gente tem. A gente já tinha uma vacina que, se não a ideal, já boa para a influenza. Agora a gente tem opções muito boas. A proteção chega a ser de 80% para a evolução de quadros graves. E a gente tem 2 opções de vacina para sincicial hoje em dia já no mercado para adultos, à venda. Ok, ótimo, boa notícia que o senhor dá, e não vamos esquecer da Covid, que estava em falta, mas chegaram 130 mil doses aqui para o Rio Grande do Sul, o Ministério da Saúde mandou, 18 mil em Porto Alegre, também não, eu ia dizer não custa nada, né? Não custa mesmo, e tem que ser feito, pelo menos um anual, né? As pessoas, mesmo que não tenham complicações, porque já está provado também que quando você tem a Covid, diminui o sintoma, né? Diminui a internação se você está vacinado, não é isso, doutor? É exatamente isso. Essa é a ideia de vacinar. Não é que não vai se ter doença, mas o que protege é de evoluir para a doença mais séria. Doutor Renato Stein, muito obrigado por nos atender direto do Chile. Um grande abraço, bom trabalho por aí. Obrigado, boa noite a vocês. Renato Stein é pneumologista pediátrico, é professor aqui da PUC, pesquisador, trabalha junto ao Hospital da PUC também, está no Congresso de Pneumologia no Chile, em Santiago, nos atendendo ao vivo aqui no RS em Movimento. Eu já estou aqui com o Irineu Guarnier Filho, aqui na bancada, ele que apresenta o Ponto de Conexão às 9 horas da noite. Tudo bem, Irineu? Boa noite. Tudo bem, Renato. Seja bem-vindo. Obrigado. Ponto de Conexão a partir das 9 da noite vai celebrar a amizade, é isso? Amanhã, acertei? Acertou em cheio. Amanhã é o Dia do Amigo, uma das datas, né? Sim. Em que comemoramos o Dia do Amigo, porque existem outras também no calendário. Mas nós vamos nos antecipar um pouquinho e hoje vamos fazer, então, um programa especial aí sobre o Dia do Amigo e a importância, né, da amizade. A gente tem trazido aqui ao programa médicos, psicólogos, enfim, terapeutas, e todos sempre mencionam isso, né? A importância de se ter amigos, cultivar amigos, enfim, evitar a solidão, principalmente na terceira idade, com a idade mais avançada, procurar sempre se cercar de amigos. E nós vamos trazer alguns cases aí interessantes. Está nas regras, né? Nas orientações das grandes instituições de medicina, OMS e tal, lá entre comer bem, se exercitar, né? Dormir bem, ter um relacionamento, né, amoroso, duradouro, enfim, de confiança, um parceiro. E tem também a questão de manter redes de amizade, de ter esses vínculos afetivos. A ausência... Está provado que faz bem. Exatamente, está provado cientificamente. A ausência dessa rede de amizades, a solidão, às vezes pode ser tão perigosa para a saúde, para a longevidade, quanto alguns abusos que as pessoas cometem, como, né, o alcoolismo, o tabagismo, enfim. Há até algumas fontes aí que colocam quase no mesmo nível o risco de viver isolado de tudo, né? Então, a gente vai um pouco além dessa apenas a comemoração festiva da data para analisar um pouco mais essa questão sobre a importância da amizade. Muito bem. Vamos ter no programa o médico pediatra, médico neurogeriatra. O pediatra saiu agora do ar. O pediatra saiu agora. Vai estar um geriatra contigo às partir das 9. Marcos Bettinardi, porque a gente falou muito nessa questão da importância da amizade também depois dos 60 anos, né? Vai estar conosco também a Denise Mota Santos, que é psicóloga social e antropóloga. De forma online vai participar conosco, direto de Santa Cruz do Sul, a Dulce Helfer, fotógrafa, jornalista, nossa colega aí de jornalismo, que
teve uma amizade muito longa, por muitos anos, muito especial. Muito especial. Com o poeta Mário Quintana. Que loucura, ela tem livros. Que privilégio, né? E ela tem um acervo de fotos sobre o Mário Quintana sensacional. Ela publicou livros sobre isso, tudo. Então é um trabalho, é uma história de uma amizade muito bonita, que durou muitos anos e resultou em um trabalho também artístico fantástico. E vai estar conosco também um jovem e promissor jornalista, não sei se você conhece, chamado Renato Martins, que vai nos dar a honra hoje de participar do Ponto de Conexão. Não sabia dessa. Pois é, agora está intimado. Não, tô brincando. Agora está convocado. Já fui convidado essa semana, fiquei muito honrado, né? Fiquei muito honrado. Nós é que e estar participando junto com o Irineu aqui. Um tema tão bacana como esse, um tema rico, né? Um tema muito, muito bacana e que eu também dou muito valor. E você tem explorado bastante esse assunto, né, Renato? Nas tuas postagens, no Atitude Positiva, em vários dos teus trabalhos, né? Sempre enfatizando isso. Eu pretendo falar isso no programa, né? Mas já vou antecipar um pouquinho, dar uma premiere, já que nós temos tempo. Thales, aliás, está nos dando alguns minutos aqui. Mas eu acho assim que há uma redescoberta também, não só minha, mas de muitas pessoas da sociedade como um todo, desta convivência com amizades, com confrarias, com reuniões. Exatamente. Tu tem o pessoal dos carros, né? Dos carros antigos. Tem o pessoal do vinho, né? A gente está buscando reencontrar verdadeiras amizades, né? Verdadeiras companhias. Com essas afinidades. Com afinidades. Né? Às vezes, pessoas que foram colegas na escola, enfim, que mantêm aqueles grupos pela vida toda. Ontem mesmo eu estava tomando um café num shopping e estava observando na área de alimentação, na praça de alimentação, onde tem as cafeterias, um grupo de senhoras, todas elas acima de 70 anos provavelmente, e elas animadíssimas, contando histórias e relembrando fatos, e não sei o que, numa conversa animadíssima, tomando seu café e conversando. E numa outra mesa mais distante, menos animada um pouco, menos numerosa um pouco, também alguns senhores que estavam ali conversando, provavelmente amigos de muitos anos, muitas décadas. E aí me chamou a atenção isso, né? Como isso está se tornando cada vez mais um fato nas nossas vidas, né? As pessoas se deram conta da importância disso. Né? Ao mesmo tempo, também tem sido muito importante para os jovens. Eu tenho 3 filhos adolescentes e vejo quão é importante criar um pequeno círculo de amizade. Porque a amizade verdadeira, né, não são muitas. Não. Né? Então, o círculo normalmente ele é mais fechado, ele é menor. Né? Tem 5, 6, 7 amigos, os adolescentes, assim, que são os de fé. Né? Depois, até ao longo da vida, a gente até acaba perdendo alguns amigos pelo caminho, tu fica com 2, com 3, com 4, que são muito próximos de ti. As verdadeiras amizades, essas seguem pela vida. Agora, para o jovem, como é importante também, eu vejo nos meus filhos adolescentes isso, entende? Hoje eu vou sair com a fulana, eu vou sair com o Beltrano, nós vamos no shopping, tu falou em shopping agora, nós vamos passar a tarde no shopping, então, isso, sabe, é uma maneira de sair do celular. Claro. Né? Por mais que eles fiquem um pouquinho ali em grupo, mas é uma maneira de sair de casa. Sabe? Exatamente. Pegar um sol, sair do quarto, numa praça, sair do quarto e tal, né? Então, eu acho que, de novo, a gente estava falando aqui com o Dr. Renato Stein, do vírus sincicial, né? Que é perigoso nas crianças e nos idosos. A amizade faz bem tanto para adolescentes, né? Pessoas mais jovens, e também para os idosos, né? Ou os mais experientes, geração prateada como nós. Porque a internet criou uma ilusão também, né, Renato, de que a gente tem lá, olha nosso perfil lá, tem 5 mil amigos no Facebook. Isso aí nós vamos falar depois. Tem não sei quantos mil amigos. Vamos diferenciar bem isso aí, né? Nas redes. Como assim, né? Quem é que tem tantos amigos? 20 mil amigos, 50 mil amigos? Não, peraí, vamos com calma. Nem o Roberto Carlos, que queria ter 1 milhão de amigos. Só o Roberto Carlos que tem 1 milhão, né? Ele queria ter. Queria, né? Não conseguiu. Irineu, vamos falar sobre isso no programa. 9 horas da noite, tema riquíssimo. Vou ficar muito feliz de estar participando com vocês. E nós também. Irineu, Guarnier Filho, Ponto de Conexão, eu estarei lá participando junto também. Valeu, Irineu. Até logo mais, então. Obrigado, Renato. Até já. O deputado de São Paulo, Eduardo Suplicy, recebeu o título de cidadão de Porto Alegre nesta quinta-feira na Câmara Municipal. A homenagem foi proposta pela vereadora Natasha Ferreira, do PT. A honraria reconhece a trajetória de mais de 4 décadas de vida pública do político. Vamos conferir na tela. Durante a cerimônia, Suplicy destacou a defesa da renda básica de cidadania. A proposta prevê o pagamento de uma renda mensal a toda a população, como forma de reduzir desigualdades e garantir mais segurança social. A vereadora Natasha Ferreira protocolou um projeto de lei para criar a renda básica em Porto Alegre.
completarei 85 anos em 21 de junho desse ano. E tantas pessoas aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, acompanharam a minha jornada política, que seja como deputado estadual, deputado federal, senador por 24 anos, vereador, presidente da Câmara Municipal e voltando agora a ser deputado estadual. E as pessoas se lembram bem das principais proposições que tenho apresentado e que ainda batalho por elas, como a da renda básica de cidadania, para prover dignidade e liberdade real para todos os brasileiros e brasileiras, inclusive estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. Todos devem ter o direito de participar da riqueza comum de nossa nação através de uma renda suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém deve ser negado. Essa renda ela precisa ser pensada muito bem, tem um impacto econômico na cidade, mas é um impacto que faz com que as pessoas tenham dignidade, que as mulheres possam ter a sua independência, não fiquem dependendo de homens, mas também que as famílias consigam ter uma renda mais digna para viver. E durante a entrega de medalha ao Suplicy, aconteceu também a primeira aparição pública dos pré-candidatos ao governo do estado, Juliana Brizola e Edgar Preto. Vamos ver na tela. A chapa entre o Partido Democrático Trabalhista e o Partido dos Trabalhadores foi confirmada em uma publicação de Edgar Preto nas redes sociais. É a primeira vez desde a fundação do PT que o partido não terá candidato próprio ao governo do estado. Preto é pré-candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Juliana Brizola, pré-candidata ao Palácio Piratini. O encontro na Câmara de Vereadores marcou a primeira aparição pública dos dois após a confirmação da aliança. E na manhã desta sexta-feira houve o anúncio oficial da chapa, encabeçada pelo PDT, ao governo do estado. Veja na reportagem na tela. O anúncio foi consolidado após uma série de articulações políticas e encontros entre lideranças partidárias. A união entre os dois nomes reforça a estratégia de fortalecer uma candidatura competitiva no estado. Não estou recuando, eu estou avançando. Estou avançando agora ao lado da Juliana. Eu quero fazer um agradecimento ao Edgar, pela sua grandeza, generosidade, responsabilidade. Partidos como o PSB, Partido Verde e PCdoB participaram da reunião na manhã desta sexta-feira e se unem em apoio à chapa. Juliana Brizola encabeça como candidata ao governo, enquanto Edgar Preto assume como vice. A composição busca unir experiência política e diferentes bases eleitorais. A nossa união significa isso, deixar os partidos um pouco de lado, as nossas diferenças um pouco de lado, para pensar no povo gaúcho e no povo brasileiro. A nossa decisão é uma decisão responsável, uma decisão madura, que está sintonizada com a necessidade do projeto nacional, da reeleição do presidente Lula e de estabelecermos uma conexão com o povo gaúcho para um novo projeto para o nosso estado. Projeto novo de desenvolvimento, parelho, que ninguém fique para trás. A união dos candidatos também está alinhada ao projeto nacional liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de ampliar a presença da esquerda nos governos estaduais. Nosso trabalho, a nossa determinação é construir um grande projeto para o estado, mobilizando toda a nossa base social, mas ampliando para outros setores que também querem mudança no Rio Grande do Sul e garantindo, logicamente, a questão nacional, que é a nossa prioridade absoluta, a reeleição do presidente Lula e voltar a governar o Piratini. Estamos prontos, construindo esse ambiente agora de transição para fazer a consolidação dos demais partidos e estabelecer a candidatura da Juliana e do Edgar para o estado do Rio Grande do Sul como uma opção efetivamente concreta, importante, com uma visão política sobre o estado do Rio Grande do Sul e principalmente numa visão nacional que visa exatamente a garantia da democracia. Agora, o desafio da chapa será ganhar espaço em um cenário eleitoral polarizado
e conquistar apoio para chegar ao segundo turno. Eu acredito que todas essas lideranças desses partidos resolveram deixar as diferenças de lado em prol do povo gaúcho, porque a gente sabe que unidos a gente tem muito mais força e viabilidade, sobretudo no segundo turno, que é o nosso papel de responsabilidade de barrar um retrocesso. Além da chapa composta por Juliana Brizola e Edgar Preto, até o momento, a disputa pelo Palácio Piratini tem mais 3 alianças desenhadas. São elas, Tenente Coronel Zucco, do PL, para governador, e Silvana Covatti, do PP, como vice. Gabriel Souza, do MDB, como governador, e o vice Hernani Polo, do PSD. E a única chapa pura do PSDB é composta por Marcelo Maranata e Beth Cirne Lima. Os nomes só serão definitivos depois das convenções partidárias de 20 de julho até 5 de agosto. Um ciclo nacional de debates foi iniciado nesta sexta-feira para tratar da reforma administrativa e da reforma tributária que entra em vigor a partir de 2027, no mês de janeiro. O evento é promovido pelo AFOCEF, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual. Confira na tela. O ciclo de debates será realizado em diversas cidades do país pelas entidades representativas das carreiras da administração tributária. O evento, realizado em Porto Alegre, contou com palestras do especialista em direito tributário, Valdecir Mosqueta, do presidente do Sindi Receita, Thales Freitas Alves, do presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários, Germano Rigoto, e do assessor do Tribunal de Contas do Estado, Odacir Klein. A intenção é analisar os principais desafios, impactos e perspectivas das mudanças tributárias. A reforma tributária já entra em vigor a partir de janeiro. Então, nós, como servidores da Secretaria da Fazenda, devemos trabalhar para ela ser implementada no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos discutindo com a categoria a forma melhor de atuação e discutindo daquilo que ela vai trazer de benefício para o Rio Grande do Sul, já que o imposto será cobrado agora no destino e não mais na origem, como era com o ICMS antes, né? A reforma tributária vem aí para simplificar a estrutura tributária, principalmente para os contribuintes, e é importante que os cargos envolvidos, federal, das administrações tributárias federal, estadual, municipal, eles tenham um foco, um objeto, um trabalho voltado para o fortalecimento das administrações tributárias, né? Para o fortalecimento da viabilidade da reforma tributária, que tem como promessa exatamente trazer uma simplificação para o contribuinte e trazer uma facilidade maior, tanto pelo olhar do arrecadador, como pelo olhar do empresário e do pagador de impostos. Agora nós temos a federalização e a uniformização da legislação brasileira, que serve para todos os estados da federação e todos os municípios brasileiros no que se refere ao ICMS de hoje e o ISS também de hoje. Isso traz uma tranquilidade, porque até então nós tínhamos e temos 27 Brasis, certo? Com cada uma legislação própria, praticamente ICMS, com muitos casuísmos, o que dificultava sobremaneira a vida das empresas e dos empresários. Então, isso é o grande lance, o grande mote da legislação tributária brasileira, a reforma, mais precisamente, e assim nós se aproximamos dos países desenvolvidos com esse sistema único, denominado de IVA, aqui no Brasil, onde nós acompanhamos a evolução de todo um sistema tributário a nível de mundo. A seguir, o Rogério Amaral estará aqui conosco para projetar os jogos do final de semana da dupla Grenal e também as comemorações em homenagem ao Dia do Exército, celebrado em 19 de abril, que começaram nesta sexta-feira. A celebração marca os 378 anos do Exército Brasileiro. Nós já voltamos, o intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. As comemorações em homenagem ao Dia do Exército, celebrado em 19 de abril, já começaram nesta sexta-feira em Porto Alegre, com desfiles e entrega de condecorações no Parque Harmonia. A celebração marca os 378 anos do Exército Brasileiro e nós vamos assistir na tela.
O Dia do Exército faz alusão à primeira Batalha dos Guararapes, que teve início em 1648 no estado de Pernambuco. A vitória do Brasil contribuiu para a construção da identidade do país como nação soberana. Em Porto Alegre, a cerimônia organizada pelo Comando Militar do Sul destacou a guarnição da cidade e teve como um dos principais momentos o desfile da tropa. Como forma de aproximar a população do cotidiano do Exército, uma exposição de equipamentos e veículos militares foi realizada no local, com itens utilizados em operações e atividades da Força Terrestre. O policial militar Francis Swan aproveitou o dia de folga para levar as filhas, Cecília e Valentina. O que eu mais gostei foi dar carinho na filhotinha do cachorro de guerra. É muito legal o contato do público civil com o Exército, conhecer como funciona, como é dentro da instituição, como é... Querendo ou não, tem vários brinquedos, várias coisas para principalmente as crianças já ir conhecendo, já ir pegando o gosto desde a infância, conhecendo a questão do militarismo, da questão da disciplina que tem dentro. É muito bom mesmo. Durante a solenidade, foram entregues medalhas e diplomas a personalidades civis e militares que prestam serviços relevantes à nação. Entre as homenagens estiveram a medalha Ordem do Mérito Militar, a medalha Exército Brasileiro e o diploma de colaborador emérito do Exército. A história do Exército está ligada à história do Brasil. Os momentos importantes da história do Brasil, ali estava presente o Exército. E é importante que a gente... fizemos hoje aqui no Parque Harmonia, é importante que a gente está próximo à nossa população, porque o Exército é brasileiro, o Exército é dos brasileiros, é muito bacana para a gente poder celebrar esse momento junto com os brasileiros, com o povo gaúcho aqui. Neste domingo, as homenagens ao Dia do Exército ocorrem das 9 da manhã às 4 da tarde no Parque da Redenção. Boa noite, Rogério Amaral. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins. Muito obrigado mais uma vez. Conhecido aqui às sextas-feiras, né, entre a nossa equipe como Rogério Love Todos. Amaral é Love Todos. Love Todos. Amaral, tá bom. Tá boa essa, tá bom. Isso foi Thales Aliati que inventou, né? Tá as coisas do Thales Aliati. Vamos descontrair, porque a gente vai começar com uma notícia triste, mas que muito nos orgulha, né? Não a notícia em si, mas o protagonista dessa notícia, que foi o grande Oscar Schmidt, o Mão Santa, né, que morreu hoje aos 68 anos, mas deixa um legado e uma trajetória no esporte mundial, não apenas no basquete brasileiro. E para mim, Renato, ele, em termos de esporte para o Brasil, de atleta, ele foi o maior de todos em todos os esportes. É verdade. Tá? Isso inclui, inclusive, o futebol. Para mim, Pelé foi mais famoso, evidentemente, mas em termos de jogador, para mim, o Oscar foi o maior em todos os esportes. O maior no basquete, evidentemente, e o maior no conjunto de todos os esportes. Todos tu falas em questão técnica, isso, de ser um jogador... Questão técnica, questão de jogador, exatamente isso. Ele foi realmente fora do normal, fora do contexto, né? Tem várias passagens aí do Oscar, tá? Por exemplo, no Pan-Americano de 1987, que foi nos Estados Unidos, a seleção brasileira foi campeã do Pan-Americano, com o comando dele, Oscar, em cima do Dream Team dos Estados Unidos, em cima da seleção norte-americana de basquete, que era imbatível. A gente está vendo as imagens aí do Oscar, de alguns dos jogos dele, né? Jogos, O Oscar morreu aos 68 anos, né? Ele teve uma parada cardíaca, sentiu mal, né? Foi atendido no Hospital Municipal Santa Ana, lá em Santana da Parnaíba, em São Paulo, que é a cidade natal dele, inclusive, né? E ele chegou a ser atendido, enfim, mas acabou não resistindo, né? O Oscar já sofria há muitos anos, ele teve um tumor no cérebro. Mas ele tinha vencido, né, Rogério?
superado naquela cirurgia, naquele momento, não é? Mas terminou ficando, né, com um problema que veio agora com essa sequelas, né? Parada cardíaca. Ele ficou realmente debilitado depois daquela intervenção cirúrgica, depois daquele problema que teve o tumor no cérebro. E ele é recordista em vários aspectos, né? Mesmo em derrota, como foi na Olimpíada de Seul, onde ele foi o cestinha na Olimpíada de Seul, com nada mais, nada menos que 338 pontos, e fez 55 pontos mesmo na derrota para a Espanha, e que é o recorde olímpico até hoje. Ele é o atleta que mais disputou Olimpíadas, o Oscar Schmidt. Então tem uma trajetória extraordinária. E mais, ele apesar de ele não ter jogado a NBA, ele foi convidado. Pois é, isso é uma coisa, foi selecionado para jogar pelo New Jersey, né, na NBA. Ele não quis, ele abriu mão da NBA para continuar jogando pela seleção brasileira. Tá? Porque na época, na oportunidade, não era permitido, né, jogando a NBA, jogar no selecionado. E aí, mesmo assim, o Oscar foi chamado para ser colocado no Hall da Fama da NBA sem nunca ter jogado na NBA. Que loucura, né? Veja a dimensão que tinha o Oscar, né, para o basquete mundial. É realmente um negócio extraordinário. Por isso que eu disse, é uma notícia triste, mas o protagonista nos enche de orgulho por ter sido um atleta que no mundo inteiro era reconhecido como um dos maiores do basquete mundial. O Rogério está emocionado, com os olhos, né, lacrimejando, com razão, porque além de um grande jogador, eu vou acrescentar por minha conta aqui, Rogério, mas eu tenho certeza que tu vai concordar comigo, que ele era um grande cidadão, né? Porque ele fez muito trabalho também voluntário, e de ensinar basquete para crianças, de dar palestras, de correr o Brasil inteiro, né, levando uma mensagem muito positiva, a mensagem da saúde pelo esporte, né? Ele era Era um cidadão, né? Um grande divulgador do esporte, né, também, né? E na carreira, ele não jogou NBA, mas jogou na Itália. Né? Ele teve 11 temporadas na Itália, né? E nessas 11 temporadas ele foi recordista também com quase 13.957 pontos. E ao longo da carreira ele tem nada mais, nada menos do que 49.737 pontos. Do céu. 11 temporadas. Então, realmente extraordinário. Fica a nossa homenagem aí ao Oscar Schmidt. Repito, para mim, em termos de atleta de todos os esportes, para mim ele foi o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. Pois é. O sentimento da família fica... A morte ela é um pouco precoce, né? Embora a gente saiba que o que ele estava vivendo, problemas de sequelas da sua doença, é precoce porque ele acabou tendo um mal súbito e foi atendido, e aí teve a parada cardíaca lá no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana da Parnaíba, em São Paulo. A terra natal dele, repito. Rogério, Inter e Grêmio fizeram homenagens. A gente vai ver na tela. Vamos lá, quem é que vai primeiro, Inter ou Grêmio? Coloca aí, Gilvan de Oliveira, primeiro Grêmio, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, lamentando profundamente o falecimento de Oscar Schmidt, lenda do basquete mundial e um dos maiores jogadores da história. Dono de números impressionantes, de um legado inesquecível, o Mão Santa marcou gerações com a sua trajetória brilhante dentro das quadras. Que familiares, amigos e admiradores encontrem força neste momento de profunda dor. Aí, a homenagem do Grêmio para o Oscar Schmidt. E o Inter também se manifestou nas redes sociais dizendo que o Internacional recebe com enorme pesar o falecimento do Oscar Schmidt, ídolo nacional e um dos principais jogadores da história do basquete. O maior pontuador nos Jogos Olímpicos, o eterno Mão Santa, deixa um legado extraordinário para o esporte brasileiro. Neste momento de dor, desejamos força aos amigos, familiares e fãs e manifestamos nossa gratidão por tudo que o Oscar fez pelo Brasil. Bonitas e propícias, né, as homenagens, né? Sem dúvida alguma. Oportunas. E merecidíssimas, né, por ele. Tu sabes, por acaso, quem é que colocou o apelido Mão Santa nele? Com a imprensa, as pessoas que foram... Alguém acabou apelidando ele? Né? Talvez alguém
de transmissão de um dos jogos. Transmissão de futebol, de basquete, no caso, né? E o Oscar, nesse Pan-Americano de 87, a seleção brasileira era treinada pelo Ari Vidal, que depois levou o Corinthians de Santa Cruz do Sul ao título brasileiro do basquete. Perfeito, perfeito, bem lembrado. Muito bem, vamos passar para o futebol. Primeiro a gente tem uma nota aqui, né, sobre o assunto que a gente já tratou essa semana. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva absolveu a executiva do futebol feminino do Grêmio, Bárbara Fonseca, da acusação de injúria racial. Foram 3 votos pela absolvição e 2 pela condenação. De acordo com o relator Pedro Gonet, faltam elementos probatórios contra a dirigente. Em nota, o Grêmio afirmou que confia na versão apresentada pela executiva. O clube também foi absolvido por unanimidade. Por que isso foi no STJD? Porque aquele Grenal, onde houve a denúncia de injúria racial contra ela, contra a executiva do futebol gremista, a Bárbara, era pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato Feminino de Futebol Brasileiro. Por isso que o julgamento foi pelo mesmo sendo um Grenal, 2 clubes daqui, mas a competição era nacional, por isso que o processo foi julgado pelo tribunal, lá no Rio de Janeiro, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E um outro detalhe também importante para o Grêmio, não é que a gente vai falar sobre o Grêmio dentro de campo, é que nessa mesma sessão o STJD também puniu o zagueiro Vieri, que foi expulso no Grenal, aí, evidentemente, no Grenal do futebol masculino. Claro. Né? O Vieri foi expulso, ele tinha sido denunciado por agressão, o que não aconteceu, foi uma denúncia equivocada, né? E aí foi desclassificado desse artigo para o artigo de jogada violenta. Né? E aí ele pegou a punição de apenas um jogo, que vai cumprir justamente contra o Cruzeiro, né, amanhã. A punição automática já, então não teve mais, né, punições, mais jogos extras aí, além da punição de um jogo que é cumprido na automática. Muito bem, é sobre Cruzeiro e Grêmio, amanhã, né, 8h30 da noite no Mineirão, é amanhã? Amanhã, sábado? Amanhã sábado, 8h30 da noite. 8h30 da noite, que a gente vai saber como é que se prepara o tricolor na reportagem do Giovanni de Oliveira, Grêmio na tela. O Grêmio vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro pela 12ª rodada do Brasileirão. E mesmo após a vitória sobre o Deportivo Riestra pela Copa Sul-Americana, o time de Luiz Castro segue pressionado. E para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, o técnico português vai precisar fazer alterações na equipe. O zagueiro Vieri, expulso no Clássico Grenal, cumpre suspensão. Seu substituto poderia ser Kahneman, mas o ídolo gremista sentiu desconforto muscular e está fora da partida, marcada para sábado, às 8h30 da noite. E se o tricolor vem pressionado, a situação não é diferente para os mineiros, que vem de derrota por 2-1 para a Universidade Católica pela Libertadores. Em campo, o Cruzeiro pode ter o desfalque de Caio Jorge, com problemas físicos. No Brasileirão, a Raposa está na zona de rebaixamento, em 17º lugar com 10 pontos, 3 a menos que o Grêmio, que ocupa a 12ª colocação. E para esse jogo, o técnico gremista Luiz Castro, ele vai mudar a equipe, como disse o Giovanni, por obrigação, né, do Vieri, que está suspenso, mas principalmente a questão vai estar no meio-campo, né? O Andrei preparou aí uma sequência de telas mostrando o sistema tático. Na derrota para o City Torque, o Montevideo City Torque, né, que foi no Uruguai, o Grêmio jogou com um time misto de reservas e jovens, mas teve esse meio-campo aí com Noriega, Arthur e jogou o Riquelme, tá? Um meia, 2 volantes e um meia, tá? E não deu certo por uma série de circunstâncias, mas só uma observação de como foi o posicionamento do meio-campo do Grêmio. Porque o meio-campo, a gente tem que entender que o meio-campo é justamente aquilo que a gente fala que é o coração do time. Tá? Então, o meio-campo do Grêmio, para ver o quanto está sendo mexido. No jogo seguinte, nós tivemos aí contra o Internacional, né? O Grenal. Aí nós vamos ver que está o Nardoni, não está o Riquelme, joga um outro volante, que é o Nardoni, junto com o Arthur, que também é volante,
E o Noriega, que é o primeiro volante, não joga na frente da zaga. Ele afunda, como se diz no futebol, né, para entre os zagueiros. Ele forma ali como se fosse um terceiro zagueiro, um líbero, que é uma saída, como se diz, saída de 3. Que você sai com os 2 zagueiros de lado e com um volante fazendo a função quase de um zagueiro afundado ali na defesa. Então esse foi para o Grenal. E aí tivemos também, nesse último jogo do Grêmio, que foi contra o Riestra, tá? A modificação. Os mesmos jogadores de meio campo, Noriega, Nardoni e Arthur, mas já um posicionamento diferente contra o Deportivo Riestra. Por quê? Porque o time argentino ficou todo ele na defesa, plantado praticamente dentro da sua área ou da intermediária para trás, formando 2 linhas compactadas, né? Uma linha defensiva de 5, 6 jogadores e uma linha na frente de 3, 4 jogadores. E aí o Noriega jogou à frente da defesa gremista, porque tinha que pressionar. Então a grande questão para amanhã é se vai jogar nesse mesmo modelo de meio campo que foi contra o Riestra, o que eu não acredito. Eu acredito que o modelo para enfrentar amanhã o Cruzeiro, o técnico Luiz Castro vai utilizar, se a gente puder voltar à tela do Grenal, né, do jogo do Grêmio com o Internacional, a tela anterior, essa aí, ó, 0-0. É o que eu penso que vai ser amanhã o Grêmio. O Grêmio com o Noriega novamente entre os zagueiros, afundado na defesa do Grêmio, porque nós sabemos aí a dificuldade de você fazer um enfrentamento diante do Cruzeiro, mesmo que o Cruzeiro esteja na tabela de classificação atrás do Grêmio, né, o jogo lá no Mineirão, né, o Cruzeiro vai propor o jogo, vai ser ele, não é a tentativa de protagonismo, e o Grêmio vai ser um futebol mais reativo. Muito bem, Cruzeiro e Grêmio, então amanhã 8h30 da noite no Mineirão. Vamos falar agora do Internacional, que compete com a missa de domingo de manhã. Domingo 11 da manhã, né? Um bom horário. 11 da manhã. Horário bom para as famílias, né? Eu acho legal esse horário. Vamos conferir na reportagem de Giovanni de Oliveira como é que vem o Internacional na tela. Adversário do Inter no domingo, às 11 horas da manhã, o Mirassol nunca perdeu para a dupla Grenal. O histórico do clube paulista conta com 3 vitórias contra o Grêmio e 1 vitória e 1 empate diante do Colorado. Mas se o confronto direto é ruim, o retrospecto recente é animador para o time de Paulo Pezzolano. Há 5 jogos sem perder, com 11 pontos conquistados nos últimos 15 disputados, o Inter chega em um bom momento para o duelo no Beira-Rio. Diferente do adversário. Com 6 pontos, o clube paulista é lanterna do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 15 jogos, o time venceu apenas 2. Na última partida, derrota por 2-0 para a LDU, no Equador, pela Copa Libertadores da América, na última terça-feira. A partida, inclusive, deixou problemas para o compromisso de domingo. O atacante Negueba sofreu lesão multiligamentar, vai passar por cirurgia no joelho e não tem previsão para retornar. Outro provável desfalque é o lateral esquerdo Reinaldo, ex-Grêmio, que sofreu lesão muscular na última rodada na derrota para o Bahia. Contra os baianos, aliás, o técnico Rafael Guanais e o meia Eduardo foram expulsos e cumprem suspensão no Beira-Rio. Por outro lado, precisando reverter a situação ruim no Brasileirão, Guanais poupou 4 titulares na Libertadores. Igor Formiga, Aldo Filho, Shailon e André Luiz retornam ao time para enfrentar o Inter. Do lado colorado, Pezzolano precisa preencher 2 lacunas na linha defensiva. Na lateral esquerda, o técnico não conta com Bernabei, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E a tendência é que Matheus Bahia, que sentiu desconforto muscular antes do Grenal, ainda não esteja em condições. Outro suspenso com 3º amarelo é o zagueiro Gabriel Mercado. Para seu lugar, o cotado é Vitor Gabriel. Jogo o problema maior do... Hein? Jogo tranquilinho? Tem que ser, né? Mirassol é lanterna da competição. Pelo amor de Deus. Vem da altitude lá de Quito, onde perdeu pela Libertadores. Não é sombra, não é nem sombra do que foi o ano passado, o Mirassol? Não, muito antes pelo contrário. Tá? Já mudou, inclusive, a questão burocrática de contratos de jogadores. O ano passado o Mirassol pagava um salário básico pequeno e grandes prêmios, né, por vitórias.
E os jogadores aceitavam. Esse ano os jogadores não. Disputa Libertadores, disputa de novo Brasileiro, os jogadores já quiseram um contrato diferente. Mas, falando do Internacional, a grande questão é justamente essa, né? Como não tem um lateral esquerdo de ofício, o Internacional, como disse o Giovani na reportagem, o Bernabé suspenso e o Matheus Bahia ainda lesionado, vai ter uma improvisação. Quem será? Vitor Gabriel não deve ser para a entrada do Juninho na zaga, não. Vitor Gabriel deve ser o zagueiro. Então, quem vai para a esquerda? O Aguirre? Ou o Aguirre fica na direita e o Bruno Gomes, que é o da direita, vai para a esquerda? Então, essa é a grande dificuldade. Mas tem um lado positivo. O Internacional fez um levantamento de que nesses jogos, às 11 horas da manhã, que o Internacional atuou, né, o Internacional tem 80%, acho, de sucesso. De aproveitamento. Ou é um aproveitamento maior. Se não é 80%, é perto disso aí o aproveitamento do Internacional. Se não então, é 80%, é 90%. Não, mas é menos que 80% se for. Mas é um bom aproveitamento, isso que importa. Tomara que se confirme a estatística. Vamos para as telas do Juventude, Série B, Juventude, Série B, né? Vamos para a Série B. O Juventude, que conseguiu recentemente na última rodada, vitória sobre o Goiás, né? Juventude não está bem, é na Sul-Sudeste, que joga com um time de reservas ou um time misto. E amanhã tem a oportunidade de enfrentar o CRB, né? Lá em Maceió, no estádio Rei Pelé, e o CRB é o 18º, está atrás do Juventude. Juventude, com a vitória sobre o Goiás, passou para 14º colocado. Né? Tem 2 pontos a mais que o CRB, é uma oportunidade para o Juventude aí se manter, se afastando aí da zona de rebaixamento. Jogo amanhã no Rei Pelé, nas Alagoas, lá em Maceió. Muito bem, confirmando a estatística do Inter, 83,3 segundo Giovani de Oliveira. Melhorou? 80, aumentou já? Viu? Aumentou? Alguns minutos já aumentou para 83. Vamos lá, Série C. Volta Redonda e Caxias do Sul, amanhã, no estádio Raulino de Oliveira. Onde é que fica Raulino de Oliveira? Volta Redonda. Justamente, óbvio. Volta Redonda. Contra o Caxias, e aqui no Rio Grande do Sul, no Colosso da Lagoa, em Erechim, o Ipiranga vai enfrentar, sabe qual é esse time aí? Anápolis Futebol Clube. Anápolis Futebol Clube, AFC. Isso muito aí. Bem. O Ipiranga é o 6º, com 4 pontos, o Anápolis é o 19º, com 6 pontos. Muito bem, aqui no Colosso da Lagoa, né? Exatamente. O estádio Raulino de Oliveira é em homenagem a um general militar brasileiro de renome que se destacou na história, já que nós estamos na Semana do Exército, a gente mostrou aí. Então é isso que dá nome ao estádio. Idealizador e financiador do estádio. Importante, viu? Por isso que ficou conhecido com esse nome. Vamos para a Série D, é isso? Isso, agora exatamente. Tem mais Série D. Aqui tem tudo. Se tiver a E, a F, a gente vai ter também. Então vamos lá. Nós temos o jogo do Cascavel contra o Guarani. O Guarani vai a Cascavel enfrentar a equipe que leva o nome da cidade, domingo às 4 horas da tarde. E amanhã, 4 horas da tarde, nós temos lá em Juí, no estádio 19 de outubro, o São Luís de Juí enfrentando... meu Deus do céu. O Santa Catarina Clube. SCC, olha só. Santa Catarina. Bonito aquele emblema ali, como é que se chama? Escudo, né? O escudo, laranja e preto. O São Luís está na lanterna, é o 6º colocado, e o Guarani é o 5º colocado. Os dois, Guarani e São Luís, têm 1 ponto só. Mas nos critérios de desempate, o Guarani está na frente. Esse pelo grupo 15, agora o grupo 16. Tem mais uma tela. Sim, tem. Não vamos esquecer do São José. Tem. Aqui tem tudo, é barba, cabelo e bigode. Vamos lá, Bento Freitas, amanhã às 4 da tarde. Bom, lá, né, tem o Marcílio Dias, o São José visita o Marcílio Dias. Tá? Uhum. Aqui olha lá, é Clube Náutico Marcílio Dias. Isso. Tá vendo no escudo lá, Clube Náutico Marcílio Dias. Igual do Flamengo, escudo. E o Brasil de Pelotas vai enfrentar o São Joséense. São Joséense. Sabe onde é isso? Deve ser algum lugar que se chama São José, né? São José dos Pinhais. Dos Pinhais, lá em Paraná. No Paraná, do lado de Curitiba. Ali onde é o aeroporto, né? Sim, onde o aeroporto de Curitiba, que não é em Curitiba. Na grande demora uma hora para chegar em Curitiba. São José dos Pinhais. O Brasil é o 3º com 3 pontos e o São Joséense
aliás, o São José, não é o São Joséense. Sim. O São José é o sexto, né, com 0 ponto, não venceu ainda. Barba, cabelo e bigode, todas as séries. Rogério Amaral, grande homenagem ao Oscar. Exatamente. Schmidt. Obrigado, Rogério. Bom fim de semana. Bom trabalho. E até segunda-feira. O RS em Movimento fica por aqui, 9 da noite tem um ponto de conexão com o Irineu Guarnier Filho. Hoje eu fico por aqui nos estúdios da Rede RS, participo junto com o Irineu do ponto de conexão. Sorte, saúde, sucesso. Espero vocês na segunda-feira, 6h30 da noite, aqui ó, na tela da Rede RS. Um bom fim de semana, aproveitem o descanso, o sol que vai ter nesse fim de semana outonal. Valorizem quem valoriza vocês. E muito obrigado pela audiência, uma ótima noite de sexta-feira. Nós terminaremos com as imagens do grande Mão Santa. Vá em paz, Oscar Schmidt.